em nome de Jesus, meu Pai. E estamos aqui, meu Pai, para ouvir a sua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para aprender, Senhor, mais um pouco de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Assim oramos. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quem veio hoje é crente, irmão. Glória a Deus. Se você veio aqui, meio caminho para você já tá valendo já para o céu, amém? Já que veio até aqui, abre o coração. Já que veio até aqui, abre os ouvidos. Já que veio até aqui, abre a mente. Já que veio até aqui, desemburra, dá um sorriso, glorifica a Deus. Já que estamos aqui, venha de verdade. Amém? Irmão, não posso começar esse culto sem antes fazer algo da parte de Deus. Eu estava ali sentada, o Senhor me tomou a minha mente ali, e eu com muito temor ajoelhei, porque eu senti grandemente a presença de Deus. Fique em pé, irmão. Em nome de Jesus, o Senhor pode ficar em pé. Faz assim, em nome de Jesus. Vem aqui, irmão Elias, põe a mão sobre ele. Deus conhece tudinho o teu coração, tuas preocupações. O Senhor contempla as tuas preocupações. E Ele vai entrar com providência. E o Senhor me disse que não tem te agradado as ausências, a separação familiar. E tem uma dúvida dentro do teu coração. E tu permeia em dois pensamentos assim. E sabe o que te segurou na situação até agora? Foi a presença de Deus. E para tu saber que é Deus que está falando, se fosse por ti, pela tua carne, tu já tinha chutado o balde. Rebassuri andarabacandarabaxi. Mas o Senhor te sustenta e Ele te diz agora: eu te tomo pela palma das tuas mãos e te levanto, porque eu sou o Deus da tua vida, da tua casa e da tua família, diz o Senhor para ti. Ribassuri andaracandarabaxia. E quando eu entrar na situação, eu trago quem tiver que vir e arranco quem tiver que arrancar, diz o Senhor para ti. E ai daquele que tocar num fio de cabelo, aleluia, de alguém de dentro da tua casa. Porque tem dia que você deita na cama e você se pergunta: Senhor, e se alguém fizer alguma coisa? E se? Arabaxere candarácia. E o Senhor falou para mim assim, Thaísa, Ele pergunta para mim assim, ó, e se? E se? E o Senhor está dizendo: não te preocupe, porque eu sou Deus da situação, diz o Senhor. Então somente firme teus pés. E se não fosse essa situação, tu não estaria aqui hoje. Então Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. E desde que você foi gerado no ventre da tua mãe, você foi separado para uma obra. E você às vezes se emburra com a obra de Deus. E por onde você passou, teve situações que tu viste e você fala: Senhor, eu não concordo, não é assim que eu acredito, Senhor, eu não é assim que eu acredito, Espírito Santo. Aí Deus fala para ti assim: eu vou trocar tuas vestes, eu vou trocar, aleluia, tua mente, eu vou te plantar no altar, eu vou te fazer homem, aleluia, eu vou te fazer homem de Deus nessa terra. E é por isso que você não consegue ficar muito tempo longe da presença, porque tu já tentou. Tu já tentou ficar muitas vezes longe da presença, mas tu não consegue ficar. Porque existe só um lugar onde a tua alma se alegra verdadeiramente. E é na presença de Deus. E para tu saber que o Senhor marcou esse dia para falar contigo, Ele manda eu te dizer: está chegando o dia de eu não separar mais, eu vou unir, diz o Senhor. Eu vou unir. E eu vou te dar força para tu dirigir a situação. A tua voz vai ser ouvida dentro daquela casa. E todos saberão que eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Glória a Deus. Irmãos, lição de número 5, aleluia, Jesus, glória ao Espírito Santo. Deus é fiel, agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia.
Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém impede quando o Senhor resolve agir. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, Espírito Santo. Lição de número 5, irmãos, diz assim: a dessacralização da vida no ventre materno. Irmãos, é uma lição muito rápida. Nós vamos falar sobre aborto, sobre eutanásia. É uma lição que compõe aqui os 3 meses de estudo, onde nós estamos estudando a posição da Igreja de Cristo contra o império do mal. Amém? A gente já estudou alguns temas bem importantes. A gente já estudou a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós já estudamos a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós já estudamos o perigo do ensino progressista. A aula passada nós estudamos quando a criatura vale mais do que o Criador. E hoje nós vamos estudar a dessacralização da vida no ventre materno, que é a desvalorização da gravidez, a desvalorização da vida no ventre, né? Estão ensinando lá fora que você pode, eu e você, que a mulher pode chegar a qualquer momento e descartar o feto. Se ela não quer, ela tem direito, né? Nós vamos estudar à luz da Bíblia que isso é um pecado. E terça-feira que vem nós vamos estudar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Então vamos lá. Já foi lido o texto áureo, já foi lida a verdade prática. O texto base para a lição, se você quiser deixar aberto em Lucas, pode abrir a Bíblia. Lucas capítulo 1, no verso 26 até o 33. E depois o verso 39 até o 45. Essa passagem diz respeito à visita do anjo Gabriel para a virgem, né? Que virgem que era essa? Maria. Tá? Nós não vamos ler o texto, mas os irmãos deixam aberto aí, pode ir passando o olho aí, enquanto eu leio a introdução da lição. Deus, estou na introdução, Deus é o autor supremo da vida. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7. Vamos ler esse texto? Gênesis 2, no capítulo 7. Livro de Gênesis, capítulo número 2, o versículo de número 7. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nele nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Glória a Deus. Foi Deus que soprou no homem o fôlego da vida. Então ele é o autor, ele é o criador da vida. Por isso, as escrituras a valorizam desde a concepção do ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nessa lição, estudaremos a concepção natural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Irmãos, é uma lição muito importante. Apesar de ser uma lição rápida, é uma lição muito importante. Ainda mais para as jovens, né? Para as missionárias, para as irmãs que fazem visita, para os evangelistas, para os obreiros, né? Que é vocês que saem lá fora no dia a dia da igreja, né? E vocês deparam com essas demandas aqui. Assuntos, perguntas, questionamento, colégio, amigas, né? Na sala de aula, porque pode, porque me falaram, a minha amiga fez, a mãe da minha amiga falou, e assim vai se implantando cultura que não vem de Deus dentro da igreja. Amém? Então vamos abrir, em nome de Jesus,
Abrir não, perdão. Vamos ouvir um áudio. O irmão Wesley vai pôr um áudio. Eu queria que você fechasse os teus olhos e só escutasse esse áudio, por gentileza. Não está saindo? Eu precisava do... eu quero a batida. Só um minutinho, irmãos. Pode caçar. Enquanto o irmão Wesley vai caçar, vamos abrir a Bíblia em Salmos 139. O pastor vai estar lendo já, mas pode ir abrindo o texto enquanto isso. Salmos 139, capítulo, verso 13 e 16. 139, o 13 até o 16. Pode soltar, irmão. Não tem nenhum. É pesquisa de... Calma que dá tudo certo. Nós vamos ter um telão aqui um dia, em nome de Jesus. Nós já conseguimos as cadeiras, telão é de menos, né? Vamos conseguir, em nome de Jesus. Tem que mostrar para ele lá. Fecha o teu olho, irmão. Pode erguer, irmão. Alguém sabe o que é isso? Pode responder, quem sabe o que é isso? Quem que lembra o que é isso? Todo mundo aqui, a maioria já passou por isso, né? Isso mexe com você? Isso já é uma vida ou não? A cultura da morte infantil no útero prega que isso não significa nada, que essa batida no coração, a partir de 6 semanas de gestação, já escuta esse barulhinho. E eles pregam que não tem vida, que não é vida. Após você escutar essa batida, eu queria te perguntar, o que você pensa sobre isso? Tem alguém em nosso meio que não acredita que é vida isso? Pode se manifestar, se é alguém aqui, eu quero te ouvir. O silêncio de vocês me faz acreditar que todos acreditam que com 6 semanas já é uma vida, sim ou não? Vamos entender o que Salmos 39, verso 13 fala? Eu não queria que você tirasse, irmão Wesley, eu queria que você deixasse em segundo plano, igual a gente combinou, enquanto o pastor lê. Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16. Pois criaste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado, quando fui entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. O que o salmista está dizendo? Que desde as profundezas do útero, o Senhor o contemplava. Abre a tua Bíblia comigo em Jeremias. Abra a tua Bíblia comigo lá no profeta Jeremias, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês o verso 4 e o 5. O verso 4 e o 5. Vamos ler, pastor? Jeremias capítulo 1, verso 4 e o verso 5 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei como profeta. Amém, irmãos? Salmo 139, 13 e 16. Jeremias, capítulo 1, no verso 4 e 5, deixa bem claro que desde o útero, antes da fundação, da fecundação do óvulo com o espermatozoide, o Senhor já conhecia. Irmãos, você sabia que existia milhões e milhares e milhões de espermatozoides lá no útero da tua mãe? E você foi o mais ligeiro? Talvez alguém olhe para você e fale assim, mas você é tão lerdo, você é tão devagar, você é tão parado. Mas se você fosse tão parado assim, outro tinha fecundado o útero, não tinha sido você. E você foi rápido o suficiente para você fecundar antes do que outro. Talvez você passou na frente de milhões de espermatozoides. Você passou na frente, você fecundou o útero e você chegou até aqui. E muito antes de você estar lá fecundando o óvulo, você já era concebido, já era escolhido de Deus. É isso que o salmista disse no Salmo 139. É isso que Deus disse pessoalmente para Jeremias, no verso 5, do capítulo 1. Porque o texto de Jeremias, no verso 5, começa assim: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então, antes do ventre, Jeremias já era conhecido por Deus. E como que alguém vai chegar, vai assinar um decreto, vai estipular uma lei, vai dizer que a mulher ela tem autoridade para abortar, que um doente tem autoridade para sentenciar a própria morte, isso nós chamamos de eutanásia, quando um doente terminal, em alguns países, tem liberdade de estar lá no hospital, por exemplo, numa UTI, e decidir, hoje eu quero morrer. Aí aquele doente vai lá, assina um papel, e o médico é obrigado a desligar a máquina, ou dar uma injeção letal ali. Então, ninguém tem esse direito, né? Até porque, quando Deus deixou as tábuas da lei para Moisés, um dos mandamentos que está escrito lá é o mandamento de não matarás. A gente não pode matar. E se o coração com 6 semanas está pulsando da forma que nós ouvimos, como que alguém vai dizer que não é uma morte? Quem tem essa autoridade de determinar que não é uma morte? É uma morte, né? Então, a igreja tem que estar posicionada contra esse tipo de prática. A igreja não vai e não pode compactuar com o aborto. Não tem como a igreja falar que é cristã, que segue Jesus e compactuar com o aborto. Não existe. E isso tudo começou através do
Feminismo. As feministas pregam que você pode abortar, que você pode fazer do teu corpo o que você quiser. E nós vamos aprender no decorrer dessa lição que não é bem assim. Não, o crente não tem poder no próprio corpo. Ai, pastora, como assim? A senhora vem aqui e fala que eu não tenho poder no meu corpo? Como assim? Eu sou livre? Você é livre, mas em Cristo Jesus você tem liberdade. E quem segue a Cristo respeita o próprio corpo. Como que eu digo que eu amo a Jesus e eu não respeito o meu corpo? Como que você diz que ama a Cristo e não respeita o teu corpo? Vamos abrir a Bíblia agora em Provérbios 24:11. Vamos ler, pastor. Provérbios 24:11 diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Vamos ler novamente? Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Livra os que estão destinados à morte. O bebê no ventre de uma mulher que quer abortar, ele está destinado à morte, ele não vai viver. A mãe predestinou a vida dele. E o provérbio está dizendo isso. É como se fosse uma súplica, né? Livra! É como se ele dissesse assim, livra, Deus! Essas crianças que estão predestinadas a morrer antes de nascer. Já são vida. Irmãos, eu quero falar um raciocínio aqui para vocês, e vocês vão entender com base bíblica. Todas as vezes que a Bíblia diz que houve matança de inocente, era porque um grande e poderoso Salvador de um povo estava nas portas, estava para chegar. Exemplo, quando Moisés estava sendo gerado, antes dele nascer, Faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos. Joquebede ficou escondida, nasceu o menino e ela guardou o menino, escondeu o menino até o menino ficar num ponto que não dava mais para esconder. Mas houve uma ordem de matança antes de Moisés nascer. Porque o diabo, ele sabia que Moisés ia ser um líder relevante, uma pessoa que ia salvar o povo da mão de Faraó. Outro fato, quando Jesus ia nascer, o rei daquele momento lá, o imperador romano daquele momento, estipulou a morte de todos os meninos do sexo masculino. Maria teve que fugir grávida, fugiu para o Egito. Herodes, o pai. A família de Jesus só volta para Israel, para Jerusalém, para Belém, quando já era o filho de Herodes, quando ele soube que Herodes, o pai, tinha morrido. Aí ele se sente confortável para voltar. José se sente confortável para voltar. Porque havia uma sentença de morte infantil ali estipulada. Por quê, pastora? Porque o diabo sabia que Jesus estava nascendo. Hoje eu conversei com o meu esposo na hora do almoço e falei assim, amor, o povo não está entendendo. Mas o arrebatamento está mais próximo do que nunca. O arrebatamento está, irmão, é questão é você acreditando ou não. Está mais perto do que nunca. Nunca antes teve tanto sinal igual está tendo na nossa geração. E por que esse assédio? Por que essa vontade de matar no ventre? Ai, Deus. A Bíblia diz que sinais seguirão aqueles que crêem. E se você observar, de sinal o céu já está cheio. De sinais a terra já está cheia. O desamor já tomou conta das pessoas. As pessoas estão cada dia mais frias, mais calculistas,
mais ambiciosas. Jesus está voltando. E a matança nos inocentes. Acontecendo de novo. A matança dos inocentes, só que agora é no ventre. Moloque, o deus Moloque está sendo adorado. Estão sacrificando crianças no ventre das mães. Mas existem pessoas que estão ainda cochilando em dois pensamentos. Existem pessoas que não estão levando a sério, que não estão entendendo o que está acontecendo na região espiritual. Irmãos, tem irmãos dentro da igreja que vêm todo o culto, mas eles não entenderam ainda com o que eles estão lidando, no que eles estão guerreando. Isso é preocupante. É preocupante, porque a gente tem tanto assunto sério para tratar e as pessoas se perdem em pequenas coisas, coisinhas irrelevantes. Coisinhas irrelevantes. Tópico 1. A concepção de Cristo. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27. O ser angelical lhe fez uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1, 31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isto, visto que não conheço varão? Lucas 1, 34. A pergunta demonstra a perplexidade da virgem, de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, há menção à cidade de Nazaré profética, Lucas 1, 26. Pois o Cristo seria chamado de Nazareno, Mateus 2, 23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José. José, que era da casa de Davi. Lucas 1, 27, parte B do texto. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Vamos ler? Isaías 7,14. Depois nós já vamos ler em seguida Salmo 89. Isaías 7,14. Depois Salmo 89. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Salmos de número 89. Abre a Bíblia, irmãos. Folheie a Bíblia. Salmo 89, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Glória a Deus. Então essas são as profecias messiânicas que se cumprem na vida de Maria, tá? Então, por que está citando aqui o anúncio do nascimento de Jesus? Para mostrar para os irmãos que a vida do ventre é preciosa. Se a vida no ventre não fosse preciosa, Jesus não tinha necessidade de passar por um ventre. Jesus, ele tem o poder de nascer, de descer do céu, melhor dizendo, sem passar pelo ventre. Ele é Deus encarnado, ele é o Filho de Deus. Amém? Se ele passou pelo ventre, Deus queria santificar, irmãos, o ato do nascimento. Amém? Nós devemos levar a sério tudo que saiu do nosso útero. As mulheres. Irmãos, tem situação que a gente olha assim que eu fico pasmada. Porque tem sabe bicho? Bicho mesmo, animal, que a gente jura que não tem sentimento animal, né?
A gente jura que eles não têm alma, não é assim? O animal não tem alma. Mas tem gato que é considerado bicho que cuida melhor dos filhos do que o ser humano. É para doer, talvez, mas é assim que a gente tem que falar, né? Tem dia que a gente é péssima mãe, meus irmãos, que a gente é péssimo pai. Sabe? Tem dia que tem gente sofrendo dentro de casa e a gente com os nossos olhos cheios de trava. A gente se preocupa com tudo, a gente se preocupa com a vida do patrão. A gente se preocupa com o problema de uma empresa que nem é nossa, mas a gente não se preocupa com quem está dentro de casa. E a nossa geração, a geração dos nossos filhos é o futuro da igreja. E se a gente não amar e não cuidar, meu irmão, de nada vale a nossa religião. Pode tomar ceia sem faltar um culto de ceia. Mas se dentro de casa não tiver amor o suficiente para encobrir todo quanto é tipo de brecha, a nossa religiosidade eu posso fazer todos os cursos do mundo, mas se eu não dar conta dos meus filhos, de nada vale. De nada vale. E o maior ato de amor, hoje, para a nossa geração, é impor limite. Quem ama, põe limite. Você está entendendo, meu irmão? Porque sabe que tipo de amor que o diabo está ensinando? Qualquer forma de amar vale. O amor tudo pode. Olha como que parece uma verdade, mas não é uma verdade. Quem ama não deixa fazer tudo. Quem ama cuida. E se tiver que pôr limite, tem que pôr. Se tiver que exercer autoridade, tem que exercer. Mas a gente não consegue ter equilíbrio. Ou os pais, eu falo isso como mãe, tá? Não estou apontando ninguém aqui, eu estou falando como pai, como nós, como pais. Ou a gente proíbe demais, vê demônio em tudo, tudo é pecado, aí proíbe tudo. Ou a gente libera demais, pode ir. Não, corta a linha da pipa, deixa ir embora. A gente não consegue ter o equilíbrio. E isso é muito preocupante. Quando a pessoa não consegue ter equilíbrio. Ou deixa demais, ou proíbe demais. Né? E nisso uma geração se perde. Vamos para frente? A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Irmão, o que é singular? Singular vem da palavra singelo, simples, sem dificuldade. Irmão, evangelho é simplicidade. Escreve aí na tua Bíblia aí. Escreve aí na tua revista aí. Simplicidade. Sabe? Simplicidade. Está faltando isso daí. Sabe? Eu só vou dar um exemplo do que está faltando. Eu estou fazendo lá estou organizando um curso que eu vou dar, que eu vou fazer, vou ministrar um curso e eu estou divulgando. E aí, para divulgar, a gente acaba usando ferramentas, manda pelo WhatsApp, manda no número de pastoras que a gente conhece, de outras cidades e tal. E numa dessa, me encaminharam uma obreira de outra igreja. E a obreira veio falar comigo sobre o curso, querendo tirar as dúvidas, de como que é, e para que serve, no que ela vai usar no dia a dia dela. E, de repente, essa obreira começou a falar difícil, irmão. E eu falei, ai, Jesus, hoje não. Não, mas é que vós sabeis que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, para que isso, Jesus? Sabe? As pessoas mudam até o tom da voz para falar. A unção não vem por isso, meus irmãos. E aí ela começou a gravar o áudio, em um áudio de 2 minutos. E falava difícil, e quase me chamou de excelência, né? Quase me chamou de excelência. Se ela chamasse, eu ia repreender, irmão. Mas ela começou a falar difícil. Eu falei, Senhor, para que isso? Irmãos, a gente não demonstra autoridade por querer maquiar o nosso jeito de falar. Entendeu?
Então, o evangelho é simplicidade. E a Bíblia, a lição está mostrando isso. Quando o anjo Gabriel vem e explica para Maria, a primeira coisa que ele diz para Maria é o seguinte, olha, em outras palavras, estou traduzindo o texto da revista. Em outras palavras, ele diz assim, olha Maria, vai ser simples e miraculoso. Ou seja, é na simplicidade e o milagre não provém de ti. Pode deixar que quem vai fazer não é dessa terra. Não se preocupa com nada. Só empresta o útero aí que a palavra já veio. Vai gerar. Então, irmãos, evangelho é simplicidade. Simplicidade. Não tem. É simplicidade, irmão. E aí, olha o que o anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Simples assim. Ela está perguntando: como que eu vou engravidar se eu não conheço o homem, se eu não conheço o varão? Não tenho contato, não tenho intimidade com o homem. E o anjo vai dizer, simples assim: vai descer sobre ti o Espírito Santo. Pronto. Simples assim. Isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 1, na parte A do versículo 35. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum. Repete comigo isso daqui, porque, olha, tem dia que é de noite, né? Senhor, se tu for comigo, me dá um sinal. Quem já orou assim? Não precisa ficar vermelho, irmão. Senhor, se tu está vendo a minha prova, dá um sinal. Olha aqui, ó. A jovem não pediu sinal, vírgula. Mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel, como um incentivo à sua fé. Tua prima conceberá um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Amém, irmãos? Por que Deus permitiu Isabel ficar grávida na velhice? Um dos propósitos é preparar as pessoas, ou seja, acostumar as pessoas com um milagre, para que quando viesse Jesus de uma maneira sobrenatural num ventre virgem, as pessoas já estivessem preparadas para aquele milagre. Isabel era idosa, Sara era idosa, e são senhoras que engravidaram. Então Deus já havia preparado a humanidade ao longo do tempo, para quando chegasse a vez de Maria, não fosse um escândalo assim, porque o povo de Deus já era acostumado a gravidez impossíveis, humanamente falando. Amém? Sabe quando você estava lá naquela prova e Deus proveu um saquinho de pão? Do nada chegou um saco de pão, você falou, meu Deus, apareceu um saco de pão aqui. Deus preparando você para quando você viver o extraordinário, você já ser acostumado a receber coisas, irmão. Você não vai ficar espantado, porque Deus já te preparou antes. Amém? Você crê dessa forma? Amém? Se você não teve ainda uma experiência de provisão, você ainda não provou o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus não é o muito. Engana-se quem pensa que é o muito. O melhor de Deus é o muito. Mentira! O melhor de Deus foi quando eu tinha cerca de 8 para 9 anos. E 3 horas da tarde eu não tinha nada para comer, com uma irmãzinha menor do que eu dentro de casa. A geladeira vazia, as panelas vazias, tudo vazio. E eu tirei aquelas portas daqueles armários, que os armários eram tão velhos que era de encaixar. Para abrir, não abria assim, tinha que colocar no chão a porta. E eu abri aquele armário umas 20 vezes,
Não tinha nada. Aí uma voz falou bem assim no meu ouvido: vai lá dentro do armário, que você já olhou, tem um saco preto de lixo lá dentro e tem um pão caseiro lá dentro. E eu não era crente, não conhecia o Espírito Santo, nem sabia o que era isso. E eu falei, nossa, que loucura, né? Com 8 anos mais ou menos. E eu teimei com a minha cabeça. E eu falei, eu não vou lá porque eu já fui lá e não tem nada lá. E a voz falou de novo, vai lá e tem um saco preto lá, e dentro do saco preto tem um pão caseiro. E eu voltei lá, peguei aquela porta, coloquei no chão, e quando eu enfiei a mão, tinha um saco preto com pão caseiro desse tamanho lá dentro. Irmão, eu não me surpreendo com nada. Eu não me surpreendi quando a igreja ganhou carro. Não me surpreendi nem no primeiro carro que a igreja ganhou, nem no segundo. Não mexe com a minha cabeça, porque o Senhor me preparava lá antes de eu entender. Irmão, o que uma criança de 8 anos entende da vida? Mas aquilo ficou marcado. E quando alguém fala de provisão, a primeira coisa que eu lembro foi essa. Se o Deus dos meus 8 anos me deu um pão caseiro como sinal, esse Deus é o mesmo Deus que vai fazer qualquer coisa que eu esteja realmente necessitada. E todas as vezes que eu estou necessitando de algo, eu falo assim com Deus. Eu nunca comentei isso, mas hoje eu estou sentindo a liberdade de falar isso. E eu falo para Deus, o Deus que me deu pão caseiro, antes de eu amar Ele, antes de eu conhecer Ele já me dava pão caseiro. Agora eu amo, reconheço, sirvo, então eu não me preocupo, o que eu quero vai chegar. E chega, irmão. E chega. É uma coisinha bobinha, assim, desde uma tampinha de caneta até uma coisa maior, chega, de maneiras estranhas, esquisitas, mas chega. Então, irmãos, o melhor de Deus está sendo preparado na tua vida faz tempo, só que eu não, né, mas é só um exemplo. Eu e você, a gente fica esperando sinais grandes. O dia que eu dirigi a Dodge Ram, Deus é comigo. É mentira, Deus é contigo quando você está no Fusquinha, na bicicleta. Deus já te deu sinal. Quantos aqui não pensava nem, não sonhava nem andar de ônibus, hoje já tem carteira de motorista? Então, se você for olhar, irmão, aleluia, Deus já fez muita coisa aí. Então, Deus permitiu a gravidez na velhice de Isabel, e de Sara e de tantas outras, a mãe de Samuel, Ana. Deus permitiu esse tipo de milagre para quando chegasse a vez de Maria, não haver espanto. Nosso Deus faz isso daí mesmo. Isso aí é o nosso Deus. É uma jovem de 14 anos ficando grávida e falar que é do Espírito Santo? Não toca nela. Esse aí é o nosso Deus. É assim que Ele trabalha. Vocês estão entendendo? E se Deus não tivesse dado sinal? O que os religiosos iam fazer? Pega ela, traz na praça e apedreja. Como que essa menina de 14 anos chegou aqui falando que está grávida? Aí Deus preparou o povo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão me olhando com uma cara. Tá tudo bem aí? Amém, vamos para frente. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É esse o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Olha, Isabel já estava com 6 meses quando Maria recebe a notícia, né? E o anjo foi lá e contou a novidade, né? O anjo foi lá e falou, tua prima está grávida. Está levando notícia da minha vida, o anjo, né? Isabel podia falar assim, que anjo é esse? Nem eu contei para o parente que eu estou grávida, o anjo foi lá e sua prima está grávida. Ei, irmão, não fica nada escondido não, hein? O anjo conta. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Você recebe essa palavra? O Deus que me deu pão caseiro vai prover a tua casa. Aleluia. Você acredita nisso? Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Amém?
Amém, irmãos? Deus é fiel. Eu vou, antes de eu entrar na bênção do nascimento, eu quero pedir para o pastor ler algumas coisas que acontecem na gestação a partir dos 6 meses. O pastor vai estar lendo, só para os irmãos entenderem com 6 meses, não, perdão, com 6 semanas. Só para os irmãos entenderem que com 6 semanas o bebê já tem algumas características ali que já pode ser considerada vida. Aí depois disso, eu vou entrar na bênção do nascimento. O bebê. Os primeiros batimentos cardíacos do embrião já começaram. Ele me cerca de 2,5 milímetros de comprimento no início dessa semana e tem a forma de um S. O embrião já apresenta o esboço da cabeça. Coração é um tubo neural. O crescimento é muito rápido nessa fase. O coração primitivo já começou a bombear sangue e a maioria dos órgãos estão em formação. O coração, apesar de ser um pequeno tubo, já bate de 140 a 150 vezes por minuto, 2 vezes mais que a de uma pessoa adulta. Além disso, o vínculo entre seu filho e você se torna mais intenso, pois o vaso sanguíneo que une o cordão umbilical com a placenta aparece. O coração e o fígado, combinados, possuem o mesmo volume da cabeça nesse período. Os brotos dos futuros braços e pernas começam a se formar. No final desta semana, o embrião adota a forma de um C, mede cerca de 5 milímetros de comprimento da cabeça às nádegas e pesa em torno de 4 gramas. Olha que lindo. Amém, irmãos? Isso é com 6 semanas de gestação. Já é vida. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Abra a Bíblia, Eclesiastes 11, 5. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo de número 5. Assim como não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabeis as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha aí, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes, né? O autor de Eclesiastes vai dizer, Salomão, né? Vai dizer que assim como os ossos é formado no ventre da mulher, que ninguém sabe, né, como é formado os ossos lá dentro, assim são as obras de Deus, né? Não dá para ser explicada, apenas contemplada. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Gênesis 1, 28. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 1, 28. Irmãos, tudo isso aqui é precioso. Abra a Bíblia, risca a Bíblia. Não tenha preguiça, irmãos, porque já que entramos aqui na igreja na noite gelada, vamos tirar o proveito. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, diz assim: Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitais, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e se todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha aí, então Deus abençoou e disse. Pode ler, pastor, só a parte A do texto. Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, encher a terra. Olha aí. Então Deus abençoou, é uma bênção multiplicar a terra. Frutificar a terra. Amém? Foi uma ordem de Deus. Deus abençoou e deu uma ordem. É isso que o texto está dizendo. Está abençoado, uma ordem. Frutifique, dê fruto. Façam filhos.
Não vai levar. Ô, irmão, calma aí. Vocês não vão ficar pera, calma aí. Mas é uma bênção, né, irmãos? Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Que lindo! Então, ter filhos é uma recompensa divina. Abra a tua Bíblia, Salmo 127, 3. Que lindo, irmãos. O nascimento de filhos é uma recompensa. Que coisa linda. O que é recompensa? Pagamento. É um pagamento de Deus para ti. É uma bênção em dose dupla para ti. Salmo 127, versículo de número 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Glória a Deus. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Gênesis 30, verso 1, 2. Vamos ler só mais esse, pastor? Gênesis capítulo 30, versículo 1 e versículo 2, diz assim: vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Olha aí. Então, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e também de Isabel, uma virgem e outra idosa avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, nossa vida é valiosa, amém? Sua vida é valiosa, a vida dos teus filhos é valiosa, a vida que foi gerada no teu ventre, que vai ser gerada no teu ventre é valiosa. Pastora, prova que a minha vida tem algum valor. Prova, porque minha mãe tentou me abortar, eu nasci doente, eu nasci lá todo estranho, esquisito, eu não me acho bonito, eu não me acho relevante, eu não, acho que eu não sirvo para nada. Aí o Senhor deixa uma passagem, lá em João, pastor Jefferson, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, é unigênito, único, não tem outro, por amor de todo aquele que nele crê. E esse filho, ele foi levado para o matadouro, foi levado para uma via sacra, carregou uma cruz, apanhou, foi humilhado, cuspido. Colocaram uma cruz sobre a cabeça dele. A troco do quê? A troco da tua vida. E muitos aqui achando que não presta para nada. Muitos aqui acham que não serve para nada. Como assim? Olha o que João vai escrever. João 3,16. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quer dizer que Jesus derramou sangue para que eu e você não pereçamos? Você lembra disso o dia que você está aí todo frustrado? Que você está arregaçado? Aquele dia que você levantou e você falou, meu Deus. Você está igual aquele bichinho lá. Ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém tem paciência comigo. Tem dia que você passa por isso, não tem? Fala a verdade. Você não quer nem se olhar no espelho. Então quer dizer que você invalida o sangue de Jesus que foi derramado por causa de você? Por causa de mim? E aí? Como assim?
Se Jeremias, capítulo 1, verso 5, vai dizer que você foi escolhido antes do ventre da tua mãe. Então quer dizer que se eu for escolhido antes do ventre da minha mãe, eu não sou obra do acaso? Ai, minha mãe namorou uma noite no baile funk, ficou grávida, e aí eu nasci, e ela taca isso aqui na minha cara o resto da vida, que eu não era para ter nascido, que eu era um estorvo, que eu sou fruto não sei do quê, que problema é dela. Porque a Bíblia diz que eu valho o sangue de Jesus. A Bíblia diz que antes que eu formasse no ventre da minha mãe, ele já me chamava a profeta das nações. Então não interessa o veículo que foi usado para me trazer na vida, o importante é que eu cheguei. Ai, porque minha mãe não me quis, o meu pai não me quis, e que não sei o quem não me quis, a avó não quis, o tio não quis, o problema é dele, quem saiu perdendo foi eles. Porque o Senhor me quis, Ele me escolheu, e Ele me deu como herança as nações. Então quem não me quer é que está perdendo, irmão. O problema é de quem não me quer. Mas a gente tem que ter maturidade para entender isso daí. Porque às vezes a gente chega na fase adulta, e eu falo isso também por experiências próprias, a gente chega na fase adulta com questionamento. Ai, por que minha vida foi assim? Ai, por que a minha infância não teve amor? Ai, por que meu pai morreu? Ai, por que não... Quando eu descobri que o Senhor me amou, que Ele me quis, que eu não sou obra do acaso, e que a Bíblia, que não mente, está dizendo que antes de eu nascer no ventre, eu já era esperada e desenhada por Deus, eu lá quero saber quem não me quis, irmão. Só que a gente tem que ter maturidade para entender isso aqui. Deus ia ter que usar um útero para você nascer. Deus ia ter que usar um macho e uma fêmea. Se o macho e a fêmea não teve sabedoria para te amar e te cuidar e te dar todo o amparo que você precisou, o problema é dele, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, Deus tem um projeto na tua vida. Amém? Então a gente tem que parar desse negócio de vida, céu, azar, ninguém me quer. Jesus te quer. O Senhor te quer, Deus te quer. E olha o que ele fala para Jeremias no capítulo 1, no verso 6. O Senhor, porém, disse para quem? Para Jeremias. No verso 7, perdão. O Senhor, entretanto, me disse. Deus mandando Jeremias bem dizer, cala a boca, né? Porque olha o texto. Não digas, não passo de uma criança. Ou seja, não fala desse jeito. Você está errado, Jeremias. Para mim, você não é uma criança. Jeremias era uma criança aqui? Não, ele era um homem. Mas o que Jeremias queria dizer aqui? Eu sou pequena. Eu não tenho qualificações. O Senhor errou o endereço. Eu não sei falar. Eu não sei... Mi. Aí Deus olha para Jeremias e diz, ei, não diga eu não sou a criança. Não diga que você não é nada. Onde queres que eu te enviar, você irá. E tudo que eu te mandar, você vai dizer. Ou seja, sou eu contigo. Por que você está se achando pequeno? Você queria aplauso? Você queria que todo mundo... Você queria o quê? Por que ao fazer a obra, ao terminar de praticar o que Deus mandou, você se sente frustrado? Porque você estava gerando uma expectativa errada. Você está achando que ao entregar o microfone, as pessoas têm a obrigação de te aplaudir, de pedir autógrafo para você? Que João Batista ia falar de você? Coisa feia. João Batista passou a vida inteira dizendo, diminua eu para que ele apareça. Aí o crente, irmão, ele faz a obra, aí ninguém fala nada, ele fica... Também não vou mais. Ninguém me viu. Ninguém falou que estava bom. Ninguém disse nada. E aí? Aí Deus está perguntando, você queria o quê? Queria colo? Queria que alguém te pegasse no colo?
Jeremias. Pastora, posso? Deve. Irmãos, são 10.000 espermatozoides numa corrida maluca. E a pastora sempre fala da corrida maluca. E você chegou lá. Glória a Deus. 10.000 serzinhos daquele. Jesus já te conhecendo, Deus já te conhecendo. Você na corrida maluca, que lá é um por todos e todos por um, como diz, cada um por si. Cada um por si. Cada um por si, correndo, subindo até o útero. E depois que chega no útero, entra só, eles chamam de cabeça. Entra a cabeça do espermatozoide no útero. O rabinho fica para fora. O óvulo, né? Que é o óvulo. Depois que ele entra, leva-se mais 5 dias para chegar na trompa. Você está achando que você, com esse mimimi seu, você já não foi escolhido lá, você poderia ter morrido antes, que leva-se em torno de 4 horas. 4 horas não, 15 minutos. 15 minutos, irmãos, para esse óvulo chegar ao útero, e aí ele morre. Quem não entrou no útero morre. Você tem 15 minutos de vida e você está aqui hoje. Você está entendendo? No ato, você tem 15 minutos de vida. E Deus te escolheu para você estar aqui hoje. Você está entendendo? E nós reclamamos e murmuramos por muito pouco. Você foi escolhido em 15 minutos da tua início da tua vida, em 15 minutos você foi escolhido. É você que vai entrar no útero e na trompa. E você venceu. É que nós estamos acostumados a reclamar mais do que agradecer. Nós estamos acostumados a reclamar, murmurar mais do que agradecer. Todas as manhãs, irmãos, como teste que eu faço para mim mesmo, eu acordo cedo na cama, irmãos, e eu falo assim para Deus: Senhor, obrigado. Obrigado. Só isso, irmãos, você não precisa orar. Não precisa se colocar de joelho e ficar meia hora ali dizendo que eu oro. Não, 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 não. Senhor, obrigado por mais um dia. Porque eu não sabia se eu ia acordar. E tem pessoas que acordam cedo reclamando que acordou cedo. Acorda cedo e reclamando que vai trabalhar. Nós temos que trabalhar todos os dias. Nós temos que acordar cedo, nós temos que batular, nós temos que labutar. E tem pessoas que têm saúde. Quantas pessoas, irmãos, se você olhar hoje, ao redor de todas as notícias, quantas pessoas queriam estar aqui sentadas nessa cadeira agora, vendo a pastora, ouvindo a pastora a nos ensinar, e não pode porque não tem os braços, e não pode porque não tem as pernas, e não pode porque está entubado no hospital, esperando o dia da morte, ou dependendo de alguém para ir no banheiro, defecando em cima de uma cama, vomitando em cima de uma cama porque faz hemodiálise. Alai de canta lá mando chiasse de comandasse. Aleluia. E nós aqui entendemos que em 15 minutos Deus resolveu escolher você. 15 minutos é você piscar o olho, vai 15 minutos. E Deus resolveu escolher você e você venceu a corrida maluca. E entrou no útero da tua mãe. E mais 5 dias depois você estava na trompa, sendo ser vivente. Se nós murmurássemos menos dor passaria pelas nossas vidas. Aleluia. Só que nós somos estimulados a murmurar e a reclamar. E nós não somos estimulados a agradecer. Comece a mudar. Acorde cedo e fala para Deus: obrigado. Amém, pastor? Glória a Deus. Irmãos, depois eu vou deixar esse vídeo lá no grupo da escola bíblica. Não vou deixar no grupo da igreja, porque os irmãos que não vêm na escola bíblica não vai entender também o que é o vídeo. Mas eu vou começar a deixar conteúdo só no grupo da escola bíblica. Quem não veio vai perder. Vou deixar um vídeo lá, é um documentário. Tá? Documentário não é filme. Documentário é um filminho de estudo, né? Vou deixar lá, é um documentário que chama O Poder da Água.
E vocês vão entender melhor depois. Mas é um cientista japonês, já idoso, muito estudioso, cientista mesmo, reconhecidíssimo. E ele prova no documentário, uma pesquisa. Ele fez a pesquisa, comprovou, aí fizeram o documentário. E chama O Poder da Água. E ele começa a estudar a água. Primeiro, ele pega um floco de neve. Quem sabe o que é neve? Você não sabe o que é neve, né? Ele pega um floco de neve, coloca no telescópio dele lá. Telescópio não é telescópio. Microscópio. Coloca no microscópio dele e ele liga uma música. 2 tipos de música. Primeiro, ele liga uma música que tem palavras positivas. Palavras positivas na letra da música. Coisa boa de se ouvir. Aquele floco da neve, ele floresce. Ele se torna uma flor. E o mesmo floco de neve, quando exposto a uma música pejorativa, uma música negativa, uma música de palavras escuras, sombrias, aquele floco de neve, ele é como se ele vivesse um processo de mofo. Ele faz um processo de mofo, ele fica preto, ele se fecha, vamos dizer assim. E aí, não é um vídeo demorado, é um vídeo rápido. Dá para todo mundo assistir ainda hoje. Eu vou chegar em casa e vou mandar, que meu telefone ficou em casa. E ele prova em diversas situações o que acontece quando aquela água, aí ele pega um copo desse aqui, por exemplo, de água, ele põe água aqui e ele fala, durante um certo tempo, palavras positivas para a água. E aí ele coloca lá no microscópio. As moléculas, elas criam uns negocinhos, é como se fosse uma florzinha, as moléculas. Aqui tem várias moléculas, milhões de moléculas. E aí ela floresce. E a mesma água exposta à maldição. Tu não presta, tu não vale nada. Você não serve para nada. Para que você nasceu? Só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça. Não vai chegar em lugar nenhum. Essa mesma água, ela fica preta, como se ela fosse bolorenta. Agora, eu vou provar no vídeo, eu vou mandar para vocês. Isso é pesquisa científica, isso aqui não tem nada a ver com religião. É um cara cético provando o que acontece. Gênesis vai dizer que Deus criou o mundo com o poder da palavra. Haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Haja separação de água, houve. Já prova que a palavra tem poder. O profeta, quando vai profetizar, ele fala o quê? Palavra. Deus vai fazer. Deus manda eu falar. Deus vai te ajudar. Deus vai abrir a porta. E a porta se abre pelo poder da palavra. Agora, se a água bolora, meu irmão, o que acontece com você quando você está aí daquele jeito, falando coisa que até o diabo tem medo? Quando você só murmura, igual o pastor falou, já acorda cedo maldizendo. E aí? Como que vai ser teu dia, teu mês? Se a água que é a água, ela bolora, imagina o que vai acontecer com a tua casa, com as tuas finanças, com o teu futuro, com os teus projetos, com a tua maternidade, com o fruto do teu ventre, com o teu casamento. Tem homem que só critica a mulher que tem. Ai, queria tanto que a minha esposa fosse assim, 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 mas só lança a palavra negativa na mulher. A mulher não floresce. Pastora, a minha mulher parece um cravo, eu queria que ela fosse uma rosa. Então começa a chamar de meu bem, de docinho, de princesa. Ela vai florescer. Agora, já acorda, ô, sua jumenta! Acorda, Fiona! Acorda! Isso aqui é só exemplo, mas cada um sabe o que fala dentro de casa. Sua preguiçosa, sua porca, sua inútil. E aí? Ah, mas eu queria que a minha mulher fosse igual a irmã Joana. A irmã Joana é tão bonitinha.
A irmã Joana está recebendo palavra, que ela está florescendo. Aí xinga o dia inteiro, quando é à noite quer. Não vai ter não, irmão. Né? Tem que ter sabedoria. Vocês prometem que vai ouvir o vídeo que eu mandar? Vai abrir o vídeo? Amém. Tá, vamos voltar para a revista, né? Cultura da morte. O projeto ideológico, a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico de vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle de natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã. Como vimos no tópico anterior, neste sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano, com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada, a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para ajustar-se o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Irmãos, ter filhos é uma benção. Olha aqui o que está dizendo aqui. A maternidade está sendo depreciada. E qual que é o intuito de depreciar uma mulher com filhos? Porque uma mulher que tem filhos e fala mal de ter filhos, ela vai desincentivar a outra que quer ter um filho. Uma mãe maldizendo o tempo inteiro o filho, esse menino dá trabalho, essa menina, só o negativo, a juventude que está ali observando vai falar, eu não quero ter filho. Coitada daquela irmã que eu conheço lá que tem filho. Para ser igual ela, eu não quero. Eu não quero ter filho. Só fala mal de filho. Então, por isso que uma mulher cristã, ela tem que amar os filhos que ela tem. Tem que dar bom exemplo, tem que dar carinho em público. Carinho teu filho no público. Beija teu filho em público. Profetiza no teu filho no público. Ô, abençoado, vem aqui. Ô, pai das nações, vem aqui, meu filho. Aí alguém que está ali do lado vai falar assim, meu Deus, me falaram que é tão ruim ser mãe, mas eu conheci uma crente. A maternidade dela é tão leve, parece que é tão gostoso ter filho. Quando eu casar, eu quero ter uma família assim, igual a dela. Leve. E esse leve não significa que não vai ter problema. Todo casal com filho tem problema. Não existe uma família que não tem problema. Na criação de filhos, todo mundo tem problema. Só que em meio aos problemas se torna leve. Você está entendendo? Em meio aos problemas. Eu consigo passar amor para o meu filho mesmo quando eu estou corrigindo ele. Eu consigo organizar a minha família, corrigir uma filha, mesmo assim, ao mesmo tempo, a mãe te ama, por isso que a mãe está corrigindo. Né? E assim as outras vão vendo e vão falando, olha, é possível ter filhos, né? É possível ter uma família, ter filhos, e não ser pesado, igual alguém me falou que era. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Então, desmotivar a próxima geração é um plano do diabo. Desmotivar. É claro que você não vai ter 12 filhos, né, irmão? Não precisa você ter 12 filhos, né? Também, se você aguenta sustentar, faça 12 filhos. O problema é seu, não é assim? Mas não precisa ter 12 filhos, né? Mas vamos dizer que você tem 5, 6 filhos. É só um exemplo. Você escolheu ter 6 filhos. Né? Se você não quisesse, você não teria. É um exemplo, né? Então, você escolheu ter lá 7 filhos. Você não vai ficar falando a vida inteira para os teus filhos que eles são peso.
Ó, meu filho, você nunca tenha 7 filhos. Porque, olha, maldita a hora que eu tive 7 filhos. Só dá trabalho, só come. Vocês comem demais. Aí a criança que está ali vai falar assim, quando eu casar ou quando eu crescer, eu não quero. Está entendendo o ponto de vista? E quem que está ganhando quando alguém decide não ter filho? O diabo. Esse é o plano. Se Deus deu a ordem de multiplicar. Jesus, é uma bênção, irmão. Jesus amado, é assim mesmo, é uma bênção. Eita, glória. Tem que incentivar, né? Eita, Jesus. E tudo normal, né? É, tudo normal. A avó também, a sua avó, né? 13, né? Uma 11 e outra 13. 2 vó. Jesus amado. É bênção, né, irmãos? E eram umas velhas saudáveis, tá? Eu, quando eu estiver ali pelos meus 45, 50 anos, alguma coisa já vai estar doendo já. Porque a gente tem um estilo de vida totalmente diferente dessas mulheres. (24) Tudo normal, né? Então, irmã, aí essas senhoras aí, essa senhora dessa época aí, elas chegavam nos 80 anos ligeirinha, para lá e para cá, carpia, lavava, ia para a roça, ia para o rio, lavava roupa, não tinha centrífuga, não tinha ferrinho de você colocar na tomada, tinha que, ferro de brasa, tinha que arear a bacia com areia na beira do rio, paria o filho, tinha que lavar a fralda, coeiro, não era descartável. Agora, pergunta se a nossa geração vai dar conta disso. Eu falo porque eu faço parte dessa geração. A gente não aguenta não, irmã. Vamos para frente. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que o direito de ser humano exerce autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan, meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção, estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e a outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Não pode discordar deles, né, irmãos? Eles querem fazer o que querem lá, né? Levar a vida de promiscuidade, quer engravidar no carnaval sem responsabilidade nenhuma, quer ir no posto de saúde, ter direito de abortar e não quer que ninguém cobre, não. Cobra, né? É meu corpo, minha regra. É isso aí que eles querem, né? Mas em nome de Jesus, no Brasil não vai ser aprovada essa lei, em nome de Jesus, de aborto. Deus não vai permitir. A França aprovou, tá? A França aprovou já, né? Os Estados Unidos também, se eu não me engano, né? No Brasil nós vamos orar, continuar orando como igreja. Vou abrir aspas aqui, só um comentário. Por isso que a gente tem que votar em políticos crentes, tá? Ai, crente não se envolve com política. Quem que vai votar lá a favor da lei de Deus? Hã? Só tiver macumbeiro lá, o que eles vão votar? Legaliza o aborto logo, os postos de saúde faz aborto 1 por minuto e pronto, joga fora, joga no lixo. Agora, enquanto tiver um crente lá, não. A palavra de Deus diz que não, voto ao contrário. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que votar em crente sim. Tá? Ai, crente não se mistura com política, depende. Qual que é o propósito de Deus para aquele homem, para aquela mulher? Né? Se for um propósito de Deus, para ele estar lá representando, tem que votar sim. Agora, se está indo lá de enxerido, de cobiçoso, de zóio gordo, aí não vai lá, não vai se candidatar, não. Agora, se Deus tem um propósito, tem que apoiar sim, né? Tem que apoiar. Tem irmãos dentro das igrejas que são capazes, por que não? Né? Não aqui, vamos supor, não aqui, que aqui se levante também, mas em cidades grandes que vai se levantar um senador cristão, um deputado cristão,
Por que a igreja não vai apoiar? Sou contra colocar em cima do altar, mas sou a favor de apoiar. Não, vou te apoiar. Se você realmente vai defender a minha causa, eu te apoio. Amém? Porque tem leis que vão ser julgadas. A França liberou, Estados Unidos liberou. Por quê? Tem cristão, sei lá, dentro do parlamento da França? Não, irmãos. A maioria dos homens lá são homossexuais ou bissexual. Né? E aí? E eles votam a favor do que eles acreditam. E por que o crente não pode defender? Né? Então, assim, tem hora que a nossa mente é muito limitada. E a gente tem que pensar muito, né, nas decisões que a gente toma. Não adianta estar aqui na escola bíblica me escutando até 9 horas da noite falar contra aborto e lá na hora de fazer o certo, não faz o certo. É hipocrisia. É hipocrisia. Está giando lá fora. Mas na hora de exercer o voto lá, vai lá no macumbeiro. Pi, no macumbeiro. Vamos para frente. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Preciso ler esse texto, pastor. Vamos, irmãos, juntos? Efésios 5, verso 28 e 29. Depois nós já vamos a 1 Coríntios e depois Gálatas. Efésios capítulo número 5, 28 e 29. Diz assim: assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Vamos direto no 1 Coríntios? A gente não deve profanar o corpo. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha aí, o nosso corpo tem dono. Nosso corpo é do Senhor. E o corpo nosso é para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. Gálatas 2:20. Jesus tem o domínio sobre o nosso corpo. Está escrito em Gálatas 2:20. Cristo. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha aí, que coisa linda esse texto. Cristo me amou e se entregou por mim. Amém? Irmão, esses versículos aqui, nós estamos tratando de aborto, certo? Mas deixa eu abrir só um parênteses aqui. Sabe naquele dia que você está na guerra, aquela guerra aqui dentro? A tua autoestima está um desastre. Eu falo isso porque eu enfrento cada guerra que vocês nem imaginam. Aquele dia que a autoestima está um desastre, que você acha que tudo que você faz não está servindo, você não vê resultado, e você se sente mal, e você fala, meu Deus, parece que não vai, parece que não... Aí você lembra desses versículos, que Jesus está sendo glorificado no teu corpo para Jesus. E se o meu corpo é de Deus, e Deus é para o meu corpo, então eu tenho que me cuidar. Levantar da cama, escovar a boca, pentear o cabelo, se amar, se cuidar. É isso que está dizendo. Se eu me amo, eu não aborto, que é o conteúdo hoje. Mas se eu me amo, eu me cuido também. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você não pode se odiar. Já teve dia que você se odiou? Certeza que sim. Você fala, nossa, mas olha, sou um cabeção mesmo. É nesse dia que você tem que lembrar que Jesus te ama. Sabe? Se a gente ouvir a voz do diabo, por isso que as pessoas se suicidam. As pessoas se suicidam, porque não vê saída, se odeia, lembra dos erros que cometeu, não se perdoa. Palavra que os outros lançam,
né? E você acaba comprando, que você não sabe quem você é em Deus, aí acaba acreditando no que os outros falam. Amém? 2, prática do aborto. 3, perdão. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser tão intencional ou provocada no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era criminoso. Então, vamos ler o que Deus fala sobre isso? Êxodo 21, verso 22 e 23. Abramos a nossa Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo de 21, versículo 22 e versículo 23. Diz assim: se homens pregarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que ela dê à luz prematuramente, sem que haja morte, certamente o ofensor será multado conforme o que impuser o marido da mulher e pagará segundo a decisão do juiz. Se, contudo, houver dano grave, então darás vida por vida. Olha aí, se houver dano grave, ou seja, se tiver pessoas brigando, né, e uma mulher grávida for atingida de todos os tipos de espécie, e essa mulher perdeu o filho, e for muito grave, então que haja vida por vida, ou seja, matou o bebê, tem que morrer também. Porque lá nessa lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Era assim que funcionava lá. Depois Jesus veio, né, e falou: tenho-vos dito, antigamente vossos pais diziam, olho por olho, dente por dente. Vamos ler esse texto, pastor? É importante também. Aí Jesus, porém, vai dizer, né, nós vamos ler o que Jesus diz. Mas lá na época de Moisés era assim, né? Então Deus abomina a morte de feto na gestação. Amém? Vamos ler aqui rapidinho, pastor, para a gente poder estar passando para frente. Eu vou terminar de ler esse texto, então. Ou o senhor já achou? Tá. Mateus, capítulo número 5. Mateus, capítulo 5, versículo 38 e versículo 39. Mateus, capítulo 5, versículo 38. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais a um homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Jesus, ele ensina o perdão, né? O crente tem que estar apto a perdoar. Então, assim, Moisés falava, na lei de Moisés, Êxodo 21, 22 e 23, está dizendo que se alguém abortar, provocar um aborto, tem que pagar com a própria vida, né? Agora, o crente não. Hoje, né, Jesus, Novo Testamento, hoje já não é mais olho por dentro, olho por olho, aí você vai ter que perdoar. Então, era assim, olho por olho, dente por dente, né? Então, se arranca teu olho, você arranca o outro olho também, é um direito teu. Aí Jesus já vem ensinando a perdoar. Se teu inimigo te mandar andar uma milha, você anda duas. Ou seja, você nunca vai retribuir o mal que te fizeram. Mas no contexto aqui do aborto, a lição está querendo dizer assim, que lá na época de Moisés, Deus já abominava o aborto. É isso que está querendo dizer, tá? Para a gente não fugir muito do contexto. No 6º mandamento, o homem é proibido de matar. O que significa literalmente não assassinar? Está escrito em Êxodo 20, 13. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Sacralidade significa, com a palavra bem simples, santidade da vida no ventre. Santificação.
tá? É puro, é de Deus. Amém, irmãos? A sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. E em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar muito cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Vamos ler Salmo 36, verso 9. E depois Salmo 36, 90. 12. Não, depois Salmo 90, verso 12. Salmo 36, versículo de número 9. Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Então, em Deus está o manancial da vida, a fonte da vida. Então, a vida é de Deus. Salmo 90, versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração sábio. João 10, 10. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de número 10. Diz assim: Risca a Bíblia, irmãos. Pega o hábito de riscar a Bíblia, de escrever na Bíblia. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quem que rouba e mata? Quem que é o ladrão? Satanás. Amém? E Jesus, ele veio para dar vida. 1 Samuel 2, verso 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, e o versículo de número 6. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então é o Senhor que tira a vida e também dá a vida, né? Ele mata e ele ressuscita. Fora ele, ninguém pode tirar a vida. E ninguém aqui tem o poder de dar a vida. Eu tenho o poder de dar a vida para você? Não. Só Jesus, o Espírito Santo. Abramos a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Abramos a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1 até o 2. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 e o versículo de número 2 diz assim: o Espírito por expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Olha aí, então é um sinal, né, da volta de Cristo, os últimos dias. É um sinal. A legalização do aborto em muitas nações é um sinal, né, que Jesus está voltando, irmãos. Né? A vida na cabeça dessas mentes que Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 4, no verso 1 e 2, Paulo está dizendo que essas mentes são cauterizadas e elas acreditam no que está ensinando.
Né? Então, esses governos que legalizam o aborto, eles acreditam, realmente eles acreditam que é a solução. Controle de natalidade, igual a China. A China, ela tem um controle de natalidade. Lá, uma família, se eu não me engano, tem direito a ter 2 filhos somente. É isso, né? Pode confirmar para nós isso? É 1 ou 2 filhos, não sei. O pastor vai confirmar aqui. E se a família que tiver mais filho, acontecer de ter mais filho, é multada. Paga imposto, paga multa para o governo. Então, eles querem controlar. Mas lá eles acreditam que essa é a solução. Né? Então, é a mente cauterizada por falta do conhecimento, do amor de Deus, o amor que esfriou. Né? Irmãos, eu não posso ter filho mais, porque o meu esposo ele não pode ter filho mais. Né? Então, automaticamente, eu não posso. Né? Mas, assim, eu sempre fui louca para ter 3 filhos. Desde sempre. Quando eu fazia planos antes de casar, eu já falava, eu vou ter 3 filhos. Aí casei com o pastor, veio as 2 crianças. Para a glória de Deus, Deus me abençoou com um casal, né? Poderia ter sido 2 meninos, ia ser amado? Sim. Poderia ser 2 meninas, ia ser amada? Sim. Mas Deus me abençoou e veio um casal. Glória a Deus por isso, né? Sou plena, realizada, amém. Só que eu sempre quis ter 3, né? E o pastor, na época, eu estava grávida de 7 meses e ele decidiu operar, né? Por testemunho particular dele, decisões da família dele, com ele, por conta de filhos que ele já tinha antes da gente se casar, decidiu operar. Mas, olha, se dependesse de mim, eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha 3 ou até mais filhos, eu já teria. Porque uma casa com criança... Irmão, dá trabalho. Dá trabalho. Você limpa, daqui um pouco o tapete está lá do outro lado, né? Aí arruma gato, cachorro, periquito, papagaio, e faz aquela meleca, né? Mas é a alegria da casa. Quem já foi sozinha, solitária no mundo? Igual eu já fui. E, de repente, você se pega ali naquela casa barulhenta, que você tem que ficar gritando. Silêncio! Só que é uma bênção, irmão. Quando você troca o olhar, você fala, casa, daqui uns dias eles vão embora. Eles vão casar, né, irmão Elias? Vai casar, vai embora, e a casa vai ficar gelada, 2 velhos lá dentro. Vai ficar 2 velhos lá dentro, irmão. E o pastor é chato, rabugento, irmão. Vai ficar 2 velhinhos rabugentos dentro de casa. E aí? Aí tem que esperar os netos chegar. Não é assim que funciona? Então, irmãos, aproveitem a vida. Tenham filhos jovens, né? Igual o casal que acabou de casar, jovens, né? Tenham filhos. Os que já são mais... que já não dá mais para ter filhos, né? Quando chegar os netos, se alegra, né, irmã Rosenilda? A Rosenilda teve 2, que bênção, né? Se alegre com os netos. Sabe? A casa da crente, a casa da mulher crente tem que ser aquela casa aconchegante. Que os netos têm vontade de ir lá, sabe? A casa da mãe crente é quando o filho vai embora, mas a mãe o lar da mãe é tão quentinho que o filho quer ir lá, quer passar lá. Foi embora tudo, mas eu quero ir na minha mãe, esse desejo está na minha mãe. Então essa é a verdadeira família cristã. Então, a gente tem que almejar isso. Pastora, mas a senhora fala como se eu tivesse 80 anos. Não, eu tenho 38 anos. Mas eu já olho para meus filhos e falo, o que eu plantar hoje, eu vou colher. Então, um dia que eu vou ter nora, eu vou ser sogra, irmão. Aleluia. Eu vou ter nora. E aí eu já falo, Senhor, me ensina a ser amiga da minha nora. Quem tem que gostar? O meu filho, não eu. Então, a gente tem que começar a planejar esse tipo de coisa. Me ensina, tem que orar por isso. Né? E o meu genro, né, que me ensina a amar meu genro. Se eu achar que não serve para ela, mas que ela escolheu, me ensina a amar ela, amar ele. Então, a gente tem que criar esses laços. Sabe? Porque senão os filhos vão embora e não voltam. E a gente que é adulto, que foi embora, a gente sabe que não volta. Né? A gente sabe que depois que vai embora e não quer voltar, não volta. E aí? Então, a gente tem que começar a pensar nisso sim. A igreja, casa de crente, é diferente. Amém? Vamos ler? Vamos. A China, por 35 anos, de 1980 a 2015,
só era permitido um filho por casal. Olha aí. Em 35 anos, só era permitido um filho. Quando escapava e tinha dois, nascia um, tinha uma multa de R$ 2.600 por mês. Por mês? Para o filho. Então, foi 35 anos, um filho. Em 2016, foi votada uma lei que permitiu 2 filhos. Por 5 anos, a China permitiu 2 filhos. Em 2021, mudou-se um governo e permitiu 3 filhos. 2021 para cá se permite 2 filhos, porque... 2 ou 3? 3 agora. Diminuiu bastante, né? Então permitiram. Mas logo, logo a China volta a 2 a 1 filho, porque lá é regra mesmo, né? Já é regra. Amém, irmãos? Então, olha aí, o Brasil é um país tão liberal, né? Você pode aí ter seus filhos, ainda tem a ajuda do governo, né? Só falta exercer o papel, né? Amar, profetizar coisas boas. E se você estivesse num país que não pudesse? Né? Então aproveita que pode, né? Ama, lança palavras boas. Depois que você vê o conteúdo da água que eu te mandar, vocês vão ver a importância de lançar palavras boas. Vai mudar a cabeça de vocês. É uma forma de entender o peso de uma palavra. Amém? O começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda uniforme e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou capricho humano. Vou ler 2 textos com vocês. Um é no Antigo Testamento e depois vamos ouvir o que fala no Novo Testamento. Amém? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 32, 39. E depois Romanos 9, 20. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro. Aleluia. E não há quem possa livrar das minhas mãos. Romanos capítulo 9, e o versículo de número 20. Romanos 9, capítulo 9, versículo de número 20, diz assim: Mas, ó homem, quem és? Tu, que a Deus questiona, dirá a coisa formada ao que formou, porque me fizeste assim? Olha aí. Em outras palavras, né? O barro pode contender com o oleiro, né? Quem foi criado pode debater com quem criou? Não pode, né? Então, se a Bíblia está dizendo que não é para abortar, quem somos nós para questionar, né? Irmão, aquela pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus, essa pessoa não debate. Essa pessoa não questiona. Agora você encontra um tipo de crente assim, que é aquele crente truculento, questionador. Depois de uma aula dessa, a pessoa chega e fala: por que não pode abortar? Eu posso, o corpo é meu. Irmão, você não debate com essa pessoa. Não debate, irmãos. Não caia nesse laço. Porque a Bíblia também tem uma passagem que está escrito lá, que a gente não deve entrar em conversa tola, debate tolo.
Você pode ler esse texto para mim, pastor? Que está escrito que não pode. Então, vamos supor que você encontra lá na tua visita, na tua caminhada, você vai lá evangelizar alguém. Né, os obreiros aí que estão envolvidos nas causas da igreja, né? Nas visitas e tudo mais. Se depois de você provar tudo esses... E a pessoa está lá, não, mas eu quero abortar, eu não posso, eu não tenho condições, não tenho dinheiro, vai passar fome, que não sei o quê. Irmão, olha, irmão, posso falar? Debater contigo eu não vou. Né? Tem pessoas que gostam de debater. E tem um texto que vai falar isso. Vamos ler o que o texto vai falar. Provérbios 23, capítulo 23, versículo 9. Provérbios capítulo 23, versículo 9. Não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria das tuas palavras. Olha aí. Isso serve para vários assuntos também, né? Mas tem um texto no Novo Testamento, pastor. Tem um texto no Novo Testamento que ele vai dizer isso também. Vamos ler. Vai dizer que não entrais em causas tolas, nem discutir genealogia. Alguma coisa assim o texto diz. Tito 3, 9. Abra a Bíblia, por favor. Tito 3, 9. Já estou encerrando, tá, irmãos? Tito 3, 9. Diz assim: evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha aí, viu? Evita debate teológico. Quero debater. A pessoa que quer debater, ela quer provar que você não sabe. Um dia eu estava aqui na escola bíblica e chegou um irmão aqui. E esse irmão não era da igreja, ele era visitante. E ele começou a vir na igreja, nas escolas bíblicas. E a igreja era bem no começo, não tinha o piso, e aqui o altar vinha até aqui, mais ou menos, eu acho, aí aqui descia e era o chão, era na planície do chão, assim, e a mesa do som ficava naquele canto ali. E eu lembro que eu desci e fui quietinha ali pro meu canto, que eu sou assim mesmo, irmão, né? O pastor tem um jeito de pegar na mão e sorrir toda hora, eu tenho o meu jeito. Desci e fiquei quietinha ali. Aí, o irmão veio, marchando. O irmão veio marchando, eu falei, Jeová, e agora? Aí ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu conheço a Bíblia há muitos anos, eu frequento escola bíblica há muitos anos, e você errou. Eu falei, irmão, amém, onde que eu errei? Aí ele falou para mim assim, você disse que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, é Jó o primeiro livro da Bíblia. Ele está certo. Jó, por datação, é o primeiro livro. Só que por ordem de texto aqui, é Gênesis. E na aula que eu estava dando, eu quis dizer que pela ordem daqui, Gênesis era o primeiro. Mas quando ele veio, ele não veio assim, querendo me dar O que acontece, né? A pessoa errar, por exemplo, eu errei, e o irmão vem, né? Pastora, não é assim, não estava escrito ali, era no outro lugar. Quantas vezes já aconteceu? Mas esse irmão específico, ele queria falar que eu estava errado, e se não fosse esse o motivo, ele ia arrumar um motivo, irmão. E é isso que o texto está dizendo, né? Não entre em questões. Genealogia, quem nasceu primeiro, a barata ou o ovo? Quem é a casa de Davi? Aí você tem que falar lá da época de Ruth, Boaz, né? Salmo que gerou não sei o quê. Não entra nesse tipo de debate. Porque a pessoa que instiga esse tipo de debate, ela apenas quer te mostrar que ela sabe mais. Né? E que vantagem tem saber genealogia? Se Paulo está escrevendo aqui em Tito, e ele está dizendo o quê? Não entra? O que está escrito, meu amor? Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. São coisas inúteis e vãs. Qual que é a casa de Davi? Qual que é os parentes de José? Que futuro vai te dar, irmão? Em
Então, não caia nesse laço, amém? Conclusão, posição cristã. A igreja mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende a igualdade humana e a inviolabilidade da vida, desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então, isso sim é relevante. Combater esse tipo de ideologia, tá? Aborto, prostituição, homossexualismo, né? E tudo que eles estão dizendo que não tem nada a ver. Para encerrar, eu vou ler alguns textos. Vamos ler 1 Samuel 2, 6. Já estou encerrando. 1 Samuel 2, 6. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. 2 Timóteo 3, 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. Sobre a autoridade bíblica na igreja. Autoridade bíblica na igreja. 3,16 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha aí. Amém? Então, vamos ler o último texto, 2 Timóteo 3,8. 2 Timóteo 3,8 diz assim: e, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Lembra quem era James e Jambres, da aula passada? Eram os magos lá de Faraó, né, que transformaram também o cajado em serpente, né, imitando a obra de Moisés, né, e eles endureceram o coração e resistiu ao poder de Deus através de Moisés. Então, é isso que a Bíblia está dizendo, em 2 Timóteo 3,8, que assim como aqueles homens malignos lá, feiticeiro do Egito, resistiu o servo de Deus, Moisés, da mesma forma é para nós resistirmos esse tipo de ensino. Endurecer mesmo nosso coração para esse tipo de prática. Amém? Conclusão. A gestação e a priorização do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A violação da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Amém, irmãos? Tem duas irmãs para ajudar a Daiane lá na cozinha hoje? Vai lá, Julie, em nome de Jesus. Quem puder mais uma ir lá, que a irmã tem uns cachorro-quente para encher lá. Tem cachorro-quente na cantina hoje, irmãos? Se as irmãs e os irmãos puderem abençoar, amém? Não pode sobrar. Marca lá, depois vocês acertam. Irmãos, eu quero fazer uma oração. Fica de pé, eu já vou passar para o pastor. 9 horas, graças a Deus, terminamos cedo, né? Pai, aqui está a escola bíblica, Senhor. Aqui estão os teus filhos, os teus servos, os alunos. Aqui está o pastor, os obreiros, os compromissados com essa igreja. E eu quero orar, Senhor, abençoando a vida deles. Agradecer pela oportunidade que o Senhor tem confiado, meu Pai. Em breve vai fazer 5 anos que nós estamos aqui, meu Pai, todas as terças-feiras, Espírito Santo. Que o Senhor tem enviado pessoas para acreditar, para ficar, Senhor, para aprender conosco, meu Pai. Meu Pai, mantenha a escola bíblica, envia almas, Pai, e nos ensina. Pai, se neste momento, em algum lugar, tem alguém querendo abortar, Espírito Santo,